Olá pessoal, beleza? Professor ali aqui na área. Vamos para mais uma aula, aula 5 do Poder Legislativo. Lembrando que nós temos 9 aulas, né? Inclusive a nona aula são questões da FGV. Essa aula 5, presta atenção, essa aula 5 talvez seja o tema mais importante para sua prova, se tratando de lei orgânica. Por quê? Porque FGV gosta de cobrar essa parte do poder legislativo. Então, por mais que o concurso seja para o poder executivo, para a prefeitura, a FGV adora esse tema, então você tem que estar bem pianinho nesse tema, isso é muito importante. Então, ó, volta para mim aqui, presta atenção, FGV gosta desse tema, tá? Vamos lá, já deixa o like, isso é importante para a gente, se inscreva no nosso canal e vamos que vamos. Pessoal, adquira o slide, volta para lá, adquira o slide que você vai ajudar a gente e se ajudar também. Vamos lá então. Vamos lá, primeira coisa, tem coisas aqui que são simples, né? Que eu vou só passar o olho, mas tem coisas que não são tão simples, então eu vou explicar. Vamos lá então. O poder legislativo, tá? Do município é exercido pela Câmara Municipal de Macaé, tá? Então, é exercido pela Câmara Municipal. Isso é óbvio, né, galera? Composta por vereadores. Isso também é óbvio, né? Os vereadores, eles são os membros do poder legislativo, eleitos pelo sistema proporcional. Ou seja, o sistema proporcional é aquele sistema que. Olha para mim aqui. Existem dois sistemas, né? O proporcional e o majoritário. O majoritário entra aquele que ganha mais votos. Então, o prefeito ele é eleito pelo sistema majoritário. Aquele que tem mais votos entra. Beleza, já no sistema proporcional é diferente. Ali tem uma parte, né? Enfim, é bem mais complexo, vamos dizer assim, vamos pagar. É bem mais complexo. Por exemplo, tem casos que o vereador ele tem 1.000 votos e o outro tem 900 votos e o de 900 entra, né? Porque tem uma legenda, aí tem uma coligação com o partido, enfim, é bem mais complexo. O nome disso é sistema proporcional. Então, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional e não majoritário, na forma da Constituição Federal. Cada legislatura tem a duração de 4 anos. Isso é muito óbvio, né, galera? Um vereador, ele é eleito para uma legislatura, ou seja, 4 anos. Top. Então, eu posso falar uma legislatura ou 4 anos. A mesma coisa, eu posso falar uma dúzia ou 12, né? Show. Compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, na verdade, cada legislatura tem quantas? Tem 4 sessões legislativas. Eu estou falando isso, legislativas, porque teve uma. Tá aqui tem pronto. Teve uma prova que perguntou assim: quanto tempo é, né, uma sessão legislativa? Uma sessão legislativa é um ano. Por quê? Porque muita gente errou, botou 4 anos. Mas não. 4 anos é uma legislatura. Um ano é uma sessão legislativa. Tá bom? Beleza. Então, nós temos aí uma legislatura, são 4 anos ou 4 sessões legislativas, já que cada ano é uma sessão legislativa. E cada sessão legislativa, ou seja, cada ano tem 2 períodos, que a gente vai ver aqui, inclusive. Tem um período de fevereiro a julho, né? Salvo engano, é julho, né? É julho, sim. E tem lá de agosto até dezembro, outro período. A gente vai ver isso aqui. Show? Então, cuidado com essa pegadinha da sessão legislativa. São condições de elegibilidade para mandato de vereador na forma da lei federal. Ou seja, se eu quero ser vereador, eu tenho que preencher esses requisitos aqui. Primeiro, a nacionalidade brasileira, seja nato ou seja naturalizado. Tá? Eu não quero. Nato é aquele que nasceu já no Brasil, vamos dizer assim, né? Claro que você pode nascer em outro país também ser nato, desde que você venha, enfim, é uma outra história. Naturalizado é aquele que não é do Brasil, mas se naturalizou, cumpriu alguns requisitos e se tornou brasileiro. Então, pode. Ou portuguesa, nos termos do Estatuto da Igualdade. Pessoal, é o famoso português equiparado, né? O português, ou seja, aquele que é de Portugal, né, que nasceu em Portugal, eles têm muitos direitos que nós temos, tá bom? Inclusive, eles podem ser vereador, veja você. E da mesma forma, a gente pode ser também um vereador, algum político de lá também. Eu não quero me aprofundar nisso, porque isso é tema de direito constitucional, tá? Pleno exercício de direitos políticos, ou seja, o direito político tem que estar ok. Não pode ter caçado o direito político dele, né? Tem político
que ele até pode votar, mas aí ele foi cassado por corrupção, alguma coisa, e aí perde os direitos políticos. Então a pessoa tem que estar ok, ou seja, não pode ter sido cassado, por exemplo. O alistamento eleitoral, ou seja, tem que ter o título de eleitor, óbvio. O domicílio eleitoral na circunscrição, ou seja, ele tem que morar onde ele vai vir candidato. Então, ele quer ser candidato de Macaé, ele tem que morar em Macaé. A filiação partidária, óbvio, você tem que ter um partido. No Brasil não é permitido candidatura avulsa, ou seja, sem partido. E, por último, a idade mínima. Por último, não, né? A idade mínima é 18 anos. Então, para você ser vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos, tá? No mínimo, beleza? Para ser prefeito, 21. E, por último, ser alfabetizado, tá? Então, o analfabeto, pessoal, ele não pode ser um político, né? Não pode exercer um cargo político, tá? Teve até aquele caso do Tiririca, né? Que é deputado federal. Eu não sei por qual estado, mas ele é deputado federal. E aí eles desconfiaram, né? Que ele não fosse, que fosse analfabeto. E aí fizeram um teste, enfim, mas ele passou no teste. Enfim, é uma outra história bem, bem antiga. Tem que ser alfabetizado. Beleza, vamos continuar aqui então. Então são condições para ser vereador. Outra coisa, de elegibilidade, né? Para você se candidatar a vereador. Obviamente, para ser vereador, você tem que ser votado, né? O mais votado, um dos mais votados. Enfim. Pessoal, detalhe: isso aqui para prefeito é basicamente a mesma coisa, só muda a idade. Então, para prefeito é basicamente a mesma coisa, só muda a idade. A idade para prefeito, 21 anos. Vamos continuar. O município de Macaé contará com o número de 17 vereadores, conforme a emenda constitucional. Enfim, é porque a Constituição Federal é que define a quantidade de vereadores de acordo com o número de habitantes, tá? Então, lá em Macaé vão ser 17 vereadores. Gravem que isso é importante. Pensa que é a idade de alguém, a data de aniversário de alguém, beleza? Aqui que eu falei para vocês sobre o período, ó. A Câmara Municipal de Macaé, ela vai se reunir todos os anos na sua sede. Este período cai em prova e é importante, tá? FGV, tem grande chance da FGV cobrar esse tema aqui. Então toma cuidado com isso aqui, tá, gente? 2 de fevereiro, tá? Então, quando começa, como a Câmara vai funcionar? Quando a Câmara vai funcionar? 2 de fevereiro, então é do dia 2 de fevereiro. Aí vai até 17 de julho, que é meu aniversário, né? Que foi ontem, né? Eu tô gravando essa videoaula no dia 18, tá bom? 17 de julho. Essa aula vai ser publicada depois, tá, pessoal? Mas ela tá gravada no dia 18. 17 de julho, tá? É só lembrar do meu aniversário. Beleza. Então é isso aí, professor. Lembre-se que começa dia 2 de fevereiro, é 17 de julho. E aí, eles ficam ali de um recesso, volta dia 1º de agosto, tá? Até 22 de dezembro, tá bom? Preste atenção nesses intervalos que é importante. Primeira coisa que você tem que saber é que eles não trabalham em janeiro, né? Como se fossem umas férias escolares, lembra da férias escolares de janeiro? Eles não trabalham também. Show. Tem que saber que eles trabalham até 17 de julho, não é o julho todo. Então é como se entrasse em férias escolares também. Show. E aí volta dia 1º de agosto e vai até 22 de dezembro. Beleza? É importante, FGV gosta. Vamos para a próxima. A convocação extraordinária da Câmara. FGV ama. Vejo questão direto sobre isso aqui de lei orgânica da FGV. O que é convocar extraordinariamente? A gente viu, pessoal, que isso aqui é a data que, né, os dias que a Câmara vai funcionar. Mas e se precisar de uma reunião com os vereadores, votar alguma coisa que é muito urgente, em janeiro, por exemplo? Será que não pode ter uma sessão? Pode. Vai ter que haver, obviamente, uma convocação extraordinária. A convocação extraordinária da Câmara é aquele que não estava previsto, que ocorreu de repente, por algum motivo. Isso deve acontecer muito lá no sul, infelizmente, naqueles casos de inundação, que a água subiu, tá? Por quê? Para eles votarem várias leis aí, aumentar mais o orçamento para cobrir alguns gastos devido à água, trazer um perdão da dívida do IPTU, para não cobrar o IPTU dessas pessoas que tiveram esses problemas. Então, eles são convocados extraordinariamente, de repente, tá? Não está no cronograma bonitinho.
Quem é que pode convocar? Será que eu, você, nós podemos convocar? Óbvio que não. Quem pode convocar é o prefeito. Então, o prefeito sozinho, ele pode convocar a Câmara, né, uma reunião, se entender necessário. O presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Mas peraí, ele é presidente da Câmara para a posse do prefeito? Se o prefeito toma posse no dia 1º de janeiro? É sim. Mas imagine que o prefeito não tome, por algum motivo, posse no dia 1º de janeiro. Daí está doente, não pode tomar. E aí, vai ficar sem tomar posse? Ele vai tomar posse depois, não vai? Vai. Então, o presidente da Câmara vai convocar a Câmara extraordinariamente, ou seja, não estava no cronograma, porque sabe-se lá quando o prefeito vai tomar posse. Vamos supor que ele esteja doente, por exemplo. E aí, ele vem tomar posse e o presidente da Câmara convoca extraordinariamente a Câmara para a posse do prefeito, por exemplo. Pelo presidente da Câmara ou requerimento da maioria dos membros da Casa, tá? É, em caso de urgência ou de interesse público relevante. É o caso, por exemplo, daqueles casos, né, de inundação lá no sul, tá? Vamos supor que o presidente da Câmara ou a maioria dos vereadores querem assim, não vamos cobrar o IPTU dessas pessoas. Eles convocam extraordinariamente a Câmara, ou o presidente, ou a maioria, em caso de urgência ou interesse público relevante. Beleza? Parágrafo 4º, que é importante, vai trazer o seguinte: na sessão legislativa extraordinária, que é essa que é convocada de repente, a Câmara Municipal somente vai decidir sobre matéria para a qual foi convocada. Então, isso é muito importante também. Naquela ocasião, só vai votar aquilo que, que foi convocado. Então, foi convocado para a isenção do IPTU? Então, vai chamar ali para a isenção do IPTU. Beleza? Não vai decidir outra coisa, só aquilo mesmo. Vamos para mais uma, artigo 46. São muitas informações, mas você vai anotando, depois você vai revisando, tá? Tira print da tela ou, né, adquira o slide. Os slides são completos, tem também do estatuto, que a gente vai ter aula em breve. As deliberações da Câmara serão tomadas sempre por maioria dos votos. Isso é muito óbvio, é só você pensar na democracia, sempre a maioria, né? Então, sim, as decisões da Câmara serão tomadas pela maioria dos votos, presente a maioria dos vereadores também, salvo disposição em contrário constante na lei orgânica ou na Constituição Federal. Ou seja, se não tiver nada escrito na lei orgânica como que vai ser maioria dos votos, tá bom? É isso que tem que saber. É claro que tem coisa, uma CPI é 1/3, é diferente, não é maioria, tá? É menos, tá bom? Mas saiba que se não tiver nada escrito, ou seja, salvo disposição em contrário, vai ser maioria. Ou seja, se tiver alguma coisa escrito como que vai ser daquele jeito. Se não tiver escrito nada, vai ser a maioria dos votos. Artigo 47, a sessão legislativa ordinária é aquela que ocorre ali do bonitinho, que a gente viu, do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Não será interrompida sem deliberação sobre o projeto de lei orçamentária, né? Ou seja, pessoal, isso aqui também é muito óbvio. Por quê? A Câmara tem que votar este ano o orçamento da prefeitura, do município, né, para o ano que vem. O orçamento é o quê? Quanto eles vão ganhar e quanto vai gastar. Quanto vai entrar e quanto vai gastar. Orçamento é aquilo que a gente deveria fazer, né? O nosso salário é R$ 1.000, né? Claro que ninguém ganha 1.000, ganha mais, né? Devido ao salário mínimo. Mas vamos supor, é 1.000, a gente gasta 1.200. Então, está fora do orçamento. Tem que ter um orçamento para saber exatamente quanto vai entrar e quanto vai sair. Beleza? Então, está dizendo aqui o seguinte: tem um limite, que não cabe a gente saber agora quando quer, mas enquanto não votar, vai ter várias sessões sucessivas, né? Até aprovarem o projeto, tá bom? Porque é importante, não pode ficar sem orçamento para o ano que vem, por exemplo. Beleza? Beleza, vamos lá. Isso aqui também é muito óbvio, artigo 48, né? Dá para até a gente bater um papo aqui, nem precisa ler. Pessoal, as sessões da Câmara, elas são sempre dentro da Câmara. Não pode ter sessão fora da Câmara. Agora, existe uma exceção, que é o caso das sessões solenes. Elas poderão ser realizadas fora da Câmara. Sessão solene é aquela solenidade, é prestigiar alguém, é homenagear alguém, né? É emoção de aplauso, é o título de cidadão bonitinho. Então, tudo isso pode ser
ser feito numa casa de festa, por exemplo. É só você imaginar dessa maneira, tá? Mas as decisões, quando é votação, alguma coisa, sempre dentro da Câmara. Então vamos lá. As reuniões da Câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, tá? E depois, as sessões solenes. Então, olha só, são sessões solenes, traz uma solenidade. Elas poderão ser realizadas fora do recinto da Câmara. Beleza? Outra coisa, o artigo 49 vai trazer as sessões públicas. Eu já quero plantar uma sementinha para você. Presta atenção. As sessões, elas são públicas. Ou seja, eu, você, nós podemos ir lá e assistir uma sessão. É claro que ninguém vai, né? Aliás, na maioria das vezes a gente não vai, mas a gente pode ir. Inclusive deveria ir, né? E aí a gente vai ver lá uma sessão na Câmara. Beleza. Esta é a regra, tá, galera? Esta é a regra. Pode ter uma sessão secreta, né? Pode, mas tem que ter uma votação bem acirrada para fazer isso. Então, olha que bacana. As reuniões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores. Pessoal, 2/3 é uma votação difícil, tá bom? É uma votação muito, é mais da metade. Mais da metade, ou seja, 2/3, tem que votar para não ser pública essa reunião, ser uma reunião secreta. Além disso, tem que ser adotada em motivo relevante, tá bom? Tem que ser um motivo relevante. Beleza? Show? Pegou, né? E artigo 50, as reuniões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo 1/3 dos vereadores, tá? Então, tem que ter 1/3 para ter a reunião, a discussão, tá? Vamos supor que vieram menos de 1/3, então não vai ter reunião, tá? Então tem que ter 1/3 para a reunião estar aberta ali. Nem sempre eles vão votar alguma coisa, às vezes vão discutir, enfim, vão confrontar alguma coisa, discutir alguma coisa, mas tem que ter 1/3 ali, no mínimo, para ter uma sessão, tá bom? Beleza? Ó, outra coisa, artigo 52, volta para lá. A posse, ela vai ocorrer em sessão solene. Olha só, então a posse ocorre em sessão solene, com a presença do juiz eleitoral da Comar, o juiz eleitoral, independente de número, sob a presidência do vereador mais idoso dentre os presentes, quando os vereadores prestarão compromisso de tomar posse. Beleza. Então, uma coisa importante, eles vão se reunir em sessão solene, não importa quantos vereadores vieram, tá? E vai ser o presidente ali dos vereadores ali, daquela reunião ali, vai ser o mais idoso, não é o mais votado, é o mais idoso. Até eles elegerem um presidente da Câmara, tá bom? E aqui tem a posse não, pessoal, o compromisso. Isso aqui caiu uma vez há muito tempo. FGV não costuma cobrar, mas é bom você dar uma lida. E eu trouxe aqui para você ler, tá? Então, dá uma lida aí, pausa o vídeo se você quiser, beleza? Não é uma coisa que cai, né? Mas pode cair. Uma coisa que despenca em prova é isso aqui. E todas as bancas gostam, inclusive a FGV. O vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo anterior, ou seja, quando? Aqui, ó, na sessão solene, tá? Se ele não tomar posse, volta para cá, epa, na sessão, ele deverá fazê-lo dentro de 15 dias do início do seu funcionamento normal. 15 dias. Pessoal, importante demais essa data. Se o vereador não tomar posse dia 1º, na sessão solene, que não fala que é dia 1º, né? Mas é dia 1º, né? Ele tem 15 dias para tomar posse. Cuidado, muito importante. Ah, mas ele está doente. Aí ele pode ficar mais tempo, obviamente, né? Com atestado médico, enfim, salvo motivo de força maior. Mas, via de regra, ele não precisa tomar posse dia 1º. Claro que ele vai, mas não precisa. Ele tem 15 dias depois do 1º para tomar posse, tá bom? Imediatamente após a posse, os vereadores vão se reunir sob a presidência do vereador mais idoso, de novo, dentre os presentes, e havendo a maioria absoluta é metade da quantidade de vereadores, mais um, metade de 17 mais um, né, que seriam 9 vereadores, dos membros da Câmara, eles vão eleger os componentes da mesa, que serão em seguida empossados. Você que nunca leu a lei orgânica, né, ou seja, nunca estudou, você deve estar perguntando que mesa é essa, né? Pessoal, a mesa é um grupo de vereadores, tá bom? É um grupinho de vereadores, vou botar aqui grupo, tá? Não precisa anotar não, é só para você entender mesmo. É um grupo, você já entendeu que é um grupo, né? De vereadores
que vão fazer parte da administração da Câmara. A Câmara ela precisa ser administrada, né, gente? Ou seja, como é que vai abrir um concurso, uma licitação? Então tem um grupo de vereadores, né? São 4 aqui? 1, 2, 3, 4. 4 que vão fazer parte da mesa, ou seja, esse grupo vai fazer parte da administração da Câmara, tá bem? O mandato da mesa, que a gente pode chamar também de mesa diretora, ou seja, são dois nomes para a mesma coisa, mesa diretora, será de 2 anos. Poxa, Alexandre, mas como é o negócio desses 2 anos? Sim, eles, nessa, o mandato do vereador é 4 anos, a gente sabe. Aí eles elegem o membro da mesa aqui, depois de 2 anos, eles elegem de novo. Então, no meio do meio do. Eita, é bienal, né? Biênio. No meio do biênio, eles vão eleger novamente os membros da mesa para o próximo biênio, para assim completar os 4 anos, né? Então, tem direito à reeleição? Com direito à reeleição do presidente na eleição subsequente. Então, caso eu seja presidente da mesa, eu posso me reeleger, tá? Os outros não podem, teoricamente, aqui está escrito que não pode, né? Não tem só o presidente que pode, tá bom? Se reeleger. Só para subsequente, ou seja, acabou meus 4 anos, né? Aí eu fui membro da mesa, presidente, nesses últimos 2 anos. Nesses últimos 2 anos, cadê? E aí eu fiz minha campanha de novo para me reeleger. Aí não consegui me reeleger. Aí não pode, tá, pessoal? Só a reeleição, no caso, só se for no mesmo mandato, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. A mesa diretora da Câmara, né, é composta de presidente. Eu tenho um presidente, eu tenho o vice-presidente que vai fazer, né, a substituição aqui do presidente. Eu tenho um primeiro secretário e tenho um segundo secretário. Isso aqui é importante. É muito importante para a sua prova. Tá bom? Beleza? Então, esses são os membros da mesa: presidente, vice-presidente, muito óbvio também, primeiro secretário e segundo secretário. Na constituição da mesa diretora, é assegurada tanto que possível a representação proporcional dos partidos ou blocos de vereadores, quando houver. Na verdade, pessoal, tanto na mesa, que é um grupinho de vereadores que vão fazer parte da administração da Câmara, quanto em qualquer comissão, comissão também é um grupo de vereadores, mas é focado em algo específico, né? Depende do tipo de comissão, sempre vai ter, eles vão tentar ali, sempre que possível, botar uma representação proporcional dos partidos, não botar todo mundo de um partido só, entendeu? Botar cada um de um partido ali para ficar mais dividido possível, tá? Melhor dividido, beleza? Sempre, não só na mesa, como nas outras comissões também. Aqui, ó, as comissões que eu falei para vocês. O que, que são comissões da Câmara? Comissões da Câmara. Comissões da Câmara é a mesma coisa que mesa, só muda o foco. Também a quantidade também, e aí não cabe precisa a gente saber quantos membros são uma comissão. A comissão também é um grupo de vereadores. A mesa também é um grupo de vereadores. Só que a mesa é um grupo de vereadores focados aí, focado, né, na administração da Câmara. Pô, já a comissão não é focada na administração da Câmara, é focado em algo específico. Lá temos comissões permanentes, comissões que sempre vão existir. Por exemplo, pode existir, não precisamos saber, que aí estaria o regimento interno da Câmara, não precisa estudar o regimento interno da Câmara, pode ter uma comissão dos direitos humanos, pode ter uma comissão do direito da pessoa com deficiência, muitas das vezes tem comissão do consumidor, em proteção do consumidor, são grupinhos de vereadores que são focados mais naquela parte, tá bom? Então, existem comissões permanentes, foi o que eu falei para vocês, elas sempre vão existir, muda vereador, sempre vai existir. Especiais, elas são criadas para algo especial. De inquérito, elas são criadas para investigar alguma coisa. De representação, representativa e processante. Isso aqui você só decore porque é melhor. Tá? Ok? Tem um aqui fica no recesso da Câmara, enfim, não precisa. Processante é focado na parte de processo, mas enfim, não precisa. Representativa vai representar a Câmara, mas isso aqui não precisa focar nisso, tá, pessoal? Previsto no regimento interno. Regimento interno da Casa, da Câmara, é uma lei que vai dizer como que a Câmara vai funcionar, que a gente precisa estudar. E lá nessa lei tem todas as informações sobre isso aqui. Obviamente, nós não precisamos. Só tem que decorar que são permanentes, especiais, de inquérito, representação, representativa e processante.
Dentro dessa aqui, ó, temos a de inquérito, que vai falar aqui, que é a famosa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente teve, né, uma CPI a nível federal, tá bom? E muita gente já, né, soube mais ou menos como que é. Grosso modo, pessoal, ela é criada para investigar alguma coisa. Imagine, por exemplo, que o secretário, né, seja suspeito de saúde de desviar remédio. Pode a Câmara criar uma comissão, ou seja, um grupo de vereadores, para investigar a licitação, esse processo todo. Então, elas são criadas pela Câmara Municipal mediante requerimento proposto de um terço dos vereadores. Então, para criar uma CPI, só basta um terço pedir, tá? Um terço. Olha só. É fácil, né, lei? É fácil. É menos da metade, inclusive. E aprovado por maioria absoluta da casa. Ou seja, um terço pede e tem que ter uma aprovação da metade da quantidade de vereadores mais um. São 17 vereadores, são 8, 16, né? Mais um, 9, então são 9. Tem que ter pelo menos a aprovação de 9 vereadores, ou seja, maioria absoluta. Só se lembrar que é maioria absoluta. Terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, com a finalidade de apurarem fatos determinados por prazo certo, sendo suas conclusões. Aí, vamos lá. Primeira coisa, eles podem investigar. Sim. Pode pedir quebra de sigilo bancário, por exemplo. Segundo, eles têm um prazo certo para terminar, tá? Então, eles têm um prazo para acabar as investigações, beleza? E fato, é fato específico que eles vão investigar, não é qualquer investigação, é investigação específica. Show. E se eles notarem que houve um crime, eles vão protocolar isso aí e vão enviar para o Ministério Público para que o Ministério Público entre com uma ação para, contra esse secretário, por exemplo, no nosso exemplo, tá bom? Vamos continuar. Aqui, pessoal, sobre a mesa da Câmara, o que que ela faz, né? Ela faz a primeira parte administrativa, a gente já viu isso. Mas, além disso, o que que ela pode fazer? Primeiro, promulga a lei orgânica e suas disposições transitórias. Na verdade, aqui o certo seria emendas, né? Também, mas tudo bem. O que que é promulgar a lei orgânica? Pessoal, promulgar a lei orgânica é fazer valer a lei orgânica. Veja que não é o prefeito que promulga. O prefeito promulga leis. Agora, se eu falo de lei orgânica, não é mais o prefeito, é a mesa. Bem bacana isso aqui. Propor projeto que crie ou extingam, né, cargos do serviço da Câmara e fixe seus vencimentos, né, o dinheirinho deles, ou seja, eles que vão propor projeto para criar um cargo na Câmara, um cargo de concurso, por exemplo, aumentar o vencimento, o dinheirinho, representar a junta executiva sobre a necessidade de economia interna, ou seja, como ele vai ficar na parte, a mesa, né, vai ficar na parte administrativa, ela vai ter o acesso ao dinheiro da Câmara. Então pode, a mesa falar, olha, nós estamos precisando de mais de orçamento, de mais dinheiro, né? Por conta do orçamento não deu, entendeu? Contratar funcionário mediante concurso público. Então, eles também podem criar aí, concurso público, né? Pedir para a contratação de concurso público, aí vai ter um concurso público para a Câmara. A Câmara terá comissões, aqui é padrão, né? Comissões permanentes, ou seja, aquelas comissões que sempre vão existir, né? Como a gente viu, uma comissão de direitos humanos, por exemplo, e temporárias, aquelas que vão existir por um tempo determinado. Como, por exemplo, a CPI. Isso aqui é de modo mais genérico. Vamos continuar. Bom, pessoal, beleza. A gente viu essa parte da mesa, que é importante. Agora, isso aqui também despenca em prova. E eu trouxe aqui. Alexandre, mas vai ser chato, não vai? Vai, mas você assiste a aula uma vez só. Tá bom? E aí ou você pega sua lei orgânica, faz a sua anotação, ou você adquire o nosso slide para você fazer a sua revisão. Bem bacana. Por quê? Porque isso aqui cai muito em prova. Então eu trouxe muita informação. O artigo 62, pessoal, ele vai falar da competência da Câmara com a sanção do prefeito. A sanção é o que, professor Ale? Sanção é o ok. Ah, então é uma coisa que compete à Câmara, mas precisa do ok do prefeito. Sim. Isso, pessoal, sempre vai estar relacionado a dinheiro. Tá? Então, você pode botar aí, sempre relacionado a dinheiro. Ou deixar de ganhar dinheiro, ou orçamento, tá? Sempre relacionado a dinheiro. Isso vai te ajudar demais. Vamos fazer a leitura aqui dos pontos mais importantes, tá? Então, geralmente tem a ver com dinheiro, e por ter a ver com dinheiro, tem a ver com lei também. Então, tem a ver com lei. E uma coisa ligada à outra, né? Por exemplo, autorizar isenção, anistia ou remissão de dívidas. Vamos supor que muita gente deve IPTU e eles querem acabar com essa dívida. Ah, você não vai dever mais nada não, você está perdoado.
tá? É claro que há diferença entre isenção, anistia, remissão, eu não quero focar nisso porque não é importante para a gente aqui, em lei orgânica. Então, eles podem criar uma lei para dar esse perdão da dívida. É claro que, como é uma lei, vai para o prefeito sancionar, ou seja, dar o ok. Então, sempre vai estar relacionado à lei ou a dinheiro, de certa forma, tá bom? Que aqui vai deixar de arrecadar. Votar o orçamento anual, ou seja, a LUA, né? O Plano Plurianual de Investimento, o PPA, que é a cada 4 anos, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, né? Que é a lei que vai direcionar ali na votação do orçamento, da LOA, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares especiais, ou seja, quando o orçamento não for suficiente, pode pedir mais créditos suplementares especiais para, né, pedir mais, como se diz, gente, pedir permissão para gastar mais, vamos dizer assim. Tudo isso tem que ser por lei. Se é por lei, se envolve dinheiro, compete à Câmara com a ação do prefeito. Porque lá na frente a gente vai ver que compete à Câmara privativamente. Ou seja, uma coisa que só a Câmara faz, geralmente é algo interno da Câmara, tá? Aqui não é o caso. Aqui é com a ação do prefeito. Ó, deliberar sobre a obtenção de empréstimo ou operação de créditos, novamente, tem a ver com dinheiro, muito provável que seja competência da Câmara com a ação do prefeito. Olha só, autorizar a concessão de auxílios, subvenções, ajuda de custo, por exemplo, dinheiro, né? Tem a ver com dinheiro. Cabe à Câmara, com a ação do prefeito, autorizar a concessão de direito real de uso de bens do município, ou seja, o particular usar o bem do município, tudo isso tem que ter lei, né, galera? Autorizar a alienação, um exemplo de alienação é a venda, né? A vender, permuta, que é uma troca, ou a venda. É porque está repetindo aqui, se é venda, se alienação é venda. Porque, na verdade, pessoal, alienação não é venda, alienação é trocar o nome. E aí, por exemplo, eu vendo uma bicicleta para um carro, né? O carro tem registro. E aí eu tenho que passar para o seu nome. Isso é alienar, é trocar do meu nome para o seu. Mas não necessariamente pode ser uma venda, pode ser um pagamento de uma dívida que eu tenho contigo. Aí eu te dou meu carro em pagamento. Pode ser uma troca. Eu troquei por você alguma coisa. E aí trocou de nome, permuta. Permuta é trocar de nome, na verdade. O exemplo mais prático é a venda. E aí repete o novo venda aqui que não tem problema algum, que é um tipo específico de alienação de bens imóveis. O mais importante é isso aqui, pessoal. Falou em imóvel, vou até desenhar uma casinha, tem que ter lei. Seja para. É um caso que é só para vender, né? Só para vender, para passar esse imóvel para alguém. Então, se a prefeitura tem uma casinha e quer trocar essa casinha, quer vender essa casinha, ou quer doar essa casinha, tem que ter uma lei. Então, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Aprovar o plano diretor. O plano diretor é uma lei, né, que trata do desenvolvimento urbano, tá bom? Delimitar o perímetro urbano, qual área urbana, qual área rural. Isso é por lei. Se é por lei, vai ser votada na Câmara e vai para o prefeito sancionar. Propor ou autorizar a denominação de próprios biolocadores públicos, né? Ou seja, o nome de rua, de praça, tudo isso é por lei. Então, é importante que seja da Câmara com ação do prefeito, né? Essa é lei. Proibida a designação de nome de pessoas vivas. Não pode dar nome de pessoas vivas a uma rua, por exemplo. Autorizar a transferência temporária da sede do governo municipal. Se a prefeitura for mudar de lugar, precisa da Câmara com a ação do prefeito. Aprovar a criação, transformação e extinção de cargos de funções públicas. Isso tudo é por lei, tá? Então, o cargo que você almeja, ele foi criado, pessoal, por lei. O prefeito é um cargo do Poder Executivo, né? Da prefeitura? É. Então, o prefeito cria uma lei e manda para a Câmara. E a Câmara aprova essa lei ou não, né? No caso, a maioria das vezes aprova, e manda para o prefeito sancionar, ou seja, para o prefeito dar ok. Então, no fundo, cabe à Câmara com a ação do prefeito. Sendo que a iniciativa dessa lei, volta para mim aqui, a iniciativa dessa lei aqui para criar um cargo no Poder Executivo é o quê? É do prefeito, o prefeito que manda. Mas aí não cabe, não cabe à Câmara? Cabe sim, porque é a Câmara que vai votar. Então cabe à Câmara com a ação do prefeito. Pessoal, eu me aprofundei porque é importante, tá? Porque a FGV é o que mais cobra isso aqui, por isso que essa aula vai ser um pouquinho mais longa. Olha só que bacana aqui, ó. Compete privativamente à Câmara. Aqui é o caso que só a Câmara faz, tá? Só a Câmara faz. Geralmente é algo interno, geralmente, mas há exceções. Vamos lá. Eleger a mesa diretora. Só a Câmara vai eleger a mesa diretora.
né? O presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, aquele grupinho de vereadores que vão fazer parte da administração da Câmara. Elaborar um regimento interno de acordo com esta lei. Regimento interno é o quê? É uma lei interna da Câmara. É uma lei que vai dizer como que a Câmara vai funcionar, quantas comissões tem. Isso aqui é importante. Conceder licença ao prefeito, ao vice e aos próprios vereadores. Sim, é a Câmara que vai conceder uma licença para o prefeito e para o vice, por exemplo, e para os próprios vereadores. Pessoal, o inciso quinto é disparado o que cai. Se tudo aqui cai, o inciso quinto é o que mais cai. Olha o que diz aqui. Compete somente à Câmara, privativamente à Câmara, autorizar o prefeito e ao vice-prefeito também a se ausentar do município por mais de 10 dias, por necessidade de serviço de doença, se dentro do território nacional. Ou seja, se é dentro do Brasil e o prefeito for viajar por algum motivo, tá? Ou de serviço de doença, né? Tem que pedir uma autorização da Câmara. Como assim, professor Lê? Eu sou prefeito de Macaé. E aí eu quero ir para São Paulo. Pode ser até para a cidade vizinha, tá? Pode ser para Rio das Ostras, cidade vizinha. E eu vou ficar lá 13 dias. Eu preciso de uma autorização da Câmara. Então, a Câmara tem que me autorizar eu ficar mais de 10 dias fora do município. Show? E por qualquer tempo, se para o exterior. Se eu for viajar para fora do Brasil, neste caso, eu vou precisar de autorização, independente que vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Tá bom? Importante demais, 10 dias ou qualquer tempo, se for para o exterior. Beleza? Beleza. Toma cuidado que cai em prova. Isso aqui tudo cai em prova. Vamos lá, mais uma. Tomar e julgar as contas do prefeito, decidindo sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, TCE, no prazo de 60 dias do seu recebimento, observado o seguinte preceito. Então, vamos parar por aqui. Então, quem é que vai tomar e julgar as contas do prefeito? A Câmara, tá? E ela vai decidir sobre um parecer do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado ele não vota as contas do município, ele dá um parecer. Esse parecer pode ser favorável ou não favorável, tá bom? E ele tem um prazo de 60 dias depois de receber esse parecer para julgar essas contas do prefeito. Show. O parecer do Tribunal de Contas do Estado somente vai deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Ou seja, vamos supor que foi um parecer desfavorável, ou seja, houve ali um dinheiro que não sabe muito bem para onde foi, né? Meio que sumiu nessa conta, e aí a Câmara pode votar e não deixar prevalecer o parecer. É como se fosse ignorasse o parecer do Tribunal de Contas do Estado. Beleza? Pode acontecer. Decorrido o prazo de 70 dias, sem a decisão da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do Tribunal de Contas. Ou seja, vamos supor que o Tribunal de Contas aprovou a conta, diz que tudo certo, o dinheiro chegou, foi bonitinho para o destino. Beleza. A Câmara recebeu, tem 60 dias para votar, decidir se concorda ou não, por exemplo, e aí simplesmente não fez nada. Se não fez nada, vai o quê? Vai prevalecer a conclusão. Então, se não fizer nada, serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do Tribunal de Contas, tá bom? Então, vai pelo parecer do Tribunal de Contas. Rejeitadas, as contas serão imediatamente remetidas ao Ministério Público para fins de direito. Por quê, pessoal? Porque a Câmara, ela não vai. Claro que ela pode fazer o impeachment do prefeito, mas, via de regra, quando é algo relacionado a crime, ela não pode fazer muita coisa. Ela vai mandar tudo para o Ministério Público e o Ministério Público, ou seja, o promotor, ele vai entrar com uma ação penal, uma ação civil, depende do tipo de coisa que é, para esse prefeito, para pegar, para investigar mais esse prefeito, inclusive, tá bom? Então, o que acontece? Se alguma coisa é muito errada, manda ser rejeitadas, né? Ser rejeitada tem que ter um motivo, né? Pode ser corrupção, por exemplo, vai mandar para o Ministério Público. Show? Tudo isso, essa parte, né, de tomar e julgar as contas do prefeito, lembrando que isso faz parte da competência privativa da Câmara. Outra coisa, decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, no caso de cada Constituição Federal, nesta lei e na legislação federal também. Ou seja, declarar a perda de mandato dos vereadores, isso aqui de prefeito, seria o impeachment. Seria o próprio impeachment, tá? Aprovar ou autorizar empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza, isso aqui é o mais estranho, tá, pessoal? Isso aqui é o estranho.
Isso aqui dá uma coisa de compete à Câmara com a sanção do prefeito. Por quê? Porque tudo que envolva lei, dinheiro, inclusive tem empréstimo lá, né? Na competência da Câmara com a sanção do prefeito. Tudo que envolva dinheiro, via de regra, compete à Câmara com a sanção do prefeito, porque exige uma lei. Aqui está dizendo que aprovar a autorização de empréstimo, operação ou acordo externo é competência só da Câmara, beleza. Leve para a vida que isso aqui é competência da Câmara. É só se lembrar que tem um acordo externo, tá? Então, se houver um acordo externo, competência privativa da Câmara. E tem mais coisa aqui, ó. Proceder à tomada de conta do prefeito através de comissão especial. Então, cria uma comissão especial para pegar a conta do prefeito se o prefeito não mandar as contas na data correta. Quando não apresentar da Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, abriu a sessão legislativa, o prefeito tem que mandar em 60 dias as contas. Geralmente é do ano passado, né? Do ano anterior. E aí, se não mandar, cria uma comissão de vereadores para tomar essa conta, tá bom? Vamos continuar. Tem mais coisas aqui, ó. Aprovar convênios, acordos, tá? Com a União, com o Estado, ou com outra pessoa de direito público interno ou entidade de assistência à cultura. Então, a Câmara, ela compete privativamente aprovar que o município tem um convênio, um acordo com a União, com outro município também. Estabelecer e mudar temporariamente o local das reuniões. Pessoal, aqui o convênio do município com a União, com outro município, tá? Então, eu vejo o poder da Câmara tem. Agora, estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões, isso aqui é da Câmara, tá? Então, a Câmara, ela decide se vai mudar ou não. Não depende do prefeito, se vai mudar ali, o lugar da Câmara, por exemplo. Convocar o prefeito e seus respectivos auxiliares a prestar esclarecimento, tá? Prazando dia e hora para comparecimento. Então, a Câmara pode convocar. E fixar o subsídio. Subsídio é o quê, gente? Subsídio é o salário do prefeito, do vice e dos próprios vereadores, dos secretários, né? Dos secretários municipais, em estrita observância que dispõe a Constituição Federal. Então, veja você. Quem vai decidir quanto o prefeito, o vice-prefeito e os secretários ganham vai ser a Câmara. Só a Câmara faz isso. Veja você. Bacana, né? Vamos continuar. E aprovar pelo voto da maioria absoluta dos membros, moção de desaprovação ou ato qualquer, de qualquer auxiliar do prefeito ou de ocupante de qualquer cargo em comissão. Ou seja, vai ser uma moção de desaprovação, tá? Pelo voto da maioria absoluta. Alguma coisa que um secretário, por exemplo, fez. De repente, o secretário falou uma besteira, algo mais racista, por exemplo, preconceituoso, e aí pode a Câmara fazer essa moção de desaprovação, tá? Lembrando que o artigo 64 diz o seguinte: isso aqui caiu em prova da FGV, tá? Isso aqui é importante também, cai direto na prova, em prova da FGV. Vereadores são invioláveis quando exercem o mandato na circunscrição do município por suas opiniões, atos e palavras e votos. Para aqui. Então, os vereadores são invioláveis por suas opiniões, atos, palavras e votos. Isso quer dizer o quê? Que os vereadores, pessoal, via de regra, não respondem pelos que falam, né? Então eles podem falar, o vereador, o prefeito, aquele cara que pode falar um monte de besteira, tá? Um ladrão, né? Ele pode falar. É óbvio que existe limites, né? Como tudo na vida, e não pode ter um discurso de ódio. Ah, tem que fazer isso. Não pode ter um discurso de ódio, né, galera? Então não pode, tá? Mas pode falar ali, pode exagerar um pouquinho, beleza? Lembrando que só é possível no exercício do mandato, ou seja, o vereador tem que estar no mandato dele e dentro do município. Então, via de regra, se eu sou um vereador, estou falando mal do prefeito, se eu estou dentro do município, eu não respondo. Agora, se eu pisei no município vizinho e fiz a mesma coisa, pode ser que eu já responda. Tá? É mais ou menos isso que você tem em mente levar para a prova. Lembrando que tudo que eu falo aqui é para você levar para prova, beleza? Pessoal, chegamos ao fim. Esta aula é importante e a próxima também. A próxima é muito importante, mas é bem curtinha. É a respeito do processo legislativo. Criação de lei, criação de emenda, muito, muito, muito importante também. Lembrando que isso aqui a gente só prolongou porque é de fato importante. Ó, adquira nossas questões. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários. Todas as questões corrigidas em vídeo. São 100 questões aí no total, né? O estatuto mais a lei orgânica. Porém, vão ser mais. Vão ser mais de 100, eu tenho certeza. Tá? Eu já tenho certeza. Vão ser mais de 100 no total. Além disso, tem as questões em PDF comentado que você pode baixar. Tem as questões bônus da própria banca FGV. Então, eu separei algumas questões da FGV para a gente praticar lá. Professor, e aqui no YouTube também vai ter? Óbvio que vai ter. A gente também vai ter questões aqui no YouTube, tá bom? Não são as mesmas, tá? Não são as mesmas, beleza? Então lá tem muito mais questões. Lá é um material mais aprofundado, né? Pra você aprofundar mais ainda. Então, ó, fico Papai do Céu te abençoe. Me siga no Instagram
e até o nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.